E como faço, pergunta uma pessoa, para sair rapidamente da depressão? Uma causa de uma pessoa se sentir deprimida é porque a alma, ou eu superior, não está bem dentro do corpo, não está aprovando aquela vida, não está aprovando aquela trajetória. E o eu superior tenta estar fora, tenta desencarnar e tenta não participar da vida do indivíduo. Então, isto tudo pode ser motivo para o indivíduo se sentir deprimido. Então, se a causa da depressão for essa, é bom que o indivíduo ofereça tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele planeja, tudo aquilo que ele pensa, que ele ofereça a esse eu superior. Porque aí ele vai transformando o relacionamento da personalidade com esse eu superior, ofertando para ele, pedindo ser guiado. E aí, com a ajuda de outras almas ou com a ajuda de hierarquias, esse eu superior pode mudar a sua atitude perante a encarnação terrestre. Uma depressão não se trata só com a parte consciente do indivíduo. Para tratar uma depressão, nós precisamos considerar também a parte subconsciente e a parte supraconsciente. Porque é da parte supraconsciente, é da parte superior do indivíduo que vem a solução para a depressão. Porque além desse eu interno, que não está muito contente dentro do corpo e, portanto, tenta se retirar, acima desse núcleo, nós temos outros núcleos mais profundos e mais poderosos. De forma que um núcleo mais profundo do que este que se deprime de estar aqui, um núcleo mais profundo pode resolver um impasse deste. Então, é ofertar tudo o que se faz ao eu interno, para ver se esse eu interno, se esse eu consegue se articular bem com a personalidade, com a vida aqui, ou se um núcleo mais profundo virá em auxílio. Mas uma depressão é sempre cuidada, é sempre tratada, não só no nível consciente, não só em nível mental, mas é necessária a participação de núcleos nossos mais profundos. E uma pessoa diz que todos os dias, quando ela está em casa dela, ela acorda deprimida, mas que aqui isso não acontece. Por que isso? Bem, aqui existe uma estrutura que nos ajuda a nós nos lembrarmos do nosso eu superior. Estamos falando nisso, tem muitos livros sobre isso, muitos CDs sobre isso. Em geral, as pessoas que são conduzidas aqui foram conduzidas pelo eu superior, de forma que aqui existe uma atmosfera favorável a gente se lembrar do eu superior. Então, quando a gente tem o eu superior presente, não há como ficar deprimido. Agora, em sua casa, você talvez se esqueça disso, se esqueça do eu superior por causa das atividades do dia e tudo mais, e então acorda deprimida. Precisa pensar no seu eu superior na sua casa também. E outra pessoa pergunta o que é depressão. Quando nós vivemos algo diferente daquilo que é a vontade do eu superior, isto é, quando nós nos desviamos do caminho previsto, então o eu superior tende a se afastar dos corpos. Não desliga completamente, porque seria um desfalecimento, mas ele se afasta o quanto pode e vai cuidar de outras coisas nos outros planos. Isto porque o indivíduo não segue ou não seguiu aquilo que era o caminho dele, o caminho previsto antes dele nascer pelo eu superior.
Então, se ele não segue, a tendência do eu superior é se afastar. Agora, um afastamento um pouquinho maior é isto que é diagnosticado como depressão. Então, uma pessoa deprimida deve buscar o seu eu superior, deve buscar o seu eu interno. Não adianta estar tomando remédio e nem se fazendo de vítima, que está deprimido, para que todos tenham pena, compaixão e cuidem dele. Isto é o contrário do que deve ser feito. Quem está sentindo sinais de depressão tem que urgentemente se voltar para dentro e intensificar a sua busca. Tem que entrar na lei, porque em algum ponto está fora da lei. Há muitas pessoas, por exemplo, que não usam os próprios talentos, não usam os próprios dons suficientemente. Então nós todos temos dons, temos talentos e não usamos. Ou usamos uma mínima parte, não sei o que estamos fazendo, em vez de usar e de aplicar os nossos talentos. E esse é o caminho da depressão, porque o eu interno vai se afastando. Agora, não tem remédio para isso, a não ser você entrar no caminho e começar a manifestar aquilo que você veio manifestar. Começar a viver aquilo que você veio viver. Então aí o eu interno vai regressando, vai voltando. E uma pessoa pergunta: como me curar da depressão? Você vai buscando contato com a sua alma, vai pensando na sua alma e, para ser ajudado, você procura no glossário esotérico o verbete alma, no glossário. E ali fala-se várias coisas sobre a alma. Então você começa a pensar, começa a se aprofundar nesse assunto da alma. E lá no verbete você vai ler que deve procurar também o verbete ascese e o verbete constituição do homem. Então você estuda alma, ascese, constituição do homem, vai pensando nisto que você esquece da depressão. Agora, existe um livro também que fala sobre a alma de uma forma muito próxima à nossa compreensão, que é Hora de Crescer Interiormente, o mito de Hércules hoje. Se dedique a esses estudos e não pense mais em depressão. Porque depressão é falta da gente dar atenção para o nosso ser interior. Quando nós não damos a devida atenção ao nosso ser interior, ele vai se retirando. Ele não se retira completamente, porque nós temos um tempo para desencarnar, mas ele vai se afastando. E isso é chamado de depressão. É a falta de sentir a presença do eu interior. Então você procura estudar o eu interior, procura se aprofundar nisso, se interessar por isso e esqueça essa depressão. E eu gostaria de saber, pergunta uma pessoa, por que tantos seres tristes hoje em dia? Por que tanta depressão na época atual? Por falta de contato com a alma. Alegria é uma qualidade da alma, e se nós não estamos cuidando da alma, acabamos ficando tristes. É porque hoje muitas pessoas cuidam de tudo, menos da alma. Então vão ficando deprimidas. E se nós podemos dar o significado de noite escura da alma, emergência espiritual e depressão? Bem, são três coisas completamente diferentes, não é? Nós dizemos que uma alma está na noite escura quando ela não consegue o contato que ela tinha com a mônada. A alma, a uma certa altura, se habitua com o contato com a mônada e, em certos momentos, a mônada está ocupada com outras coisas mais acima. A mônada, por exemplo, pode estar ocupada em se reunir com as outras 6 para ir para o regente, e isto não é uma atividade da alma. A alma está no nível mais abaixo. Então, nestes casos, a alma entra numa noite escura. Ela não consegue ver, porque a mônada está agindo mais acima. Emergência espiritual é quando
a nossa alma começa a ser trabalhada pela mônada. O espírito consegue ir trabalhando a nossa alma mais continuamente. Então emerge uma espiritualidade diferente, uma espiritualidade mais completa. E depressão é quando a alma tenta se retirar dos veículos, porque ela pode não estar afinada com aquilo que os veículos estão fazendo. Então, ela pode estar se retirando. Isto é o que chamam de depressão. Mas existem outras definições de depressão que não são tão espirituais, são mais concretas e próprias da personalidade. Então, depressão, no sentido espiritual, é aquilo que o indivíduo sente quando a alma começa a se retirar, ou quando a alma quer se retirar. E a alma não consegue se retirar antes de chegar a hora. Mas, como não chegou a hora, ela não pode se liberar daqueles veículos, ela tenta se afastar. Aí o indivíduo se sente deprimido. Então, no caso de um indivíduo deprimido, nós teríamos que ajudá-lo a se reportar à própria alma. Teríamos que ajudá-lo a invocar a própria alma. Ele tem que invocar a alma para que ela volte, para que ela refaça aquele vínculo de uma forma mais efetiva. E aqui uma pessoa diz que ela muitas vezes fica muito deprimida por motivos emocionais e como ela pode superar isto? Bem, você pode fazer um trabalho indireto, sem estar pontualizando muito esta depressão, mas fazer um trabalho indireto. Por exemplo, pegue uma biografia de Padre Pio para você ler. Tem uma que são trechos de cartas dele para pessoas que ele conhecia, que necessitavam de ajuda espiritual. Então é um livro que pode servir em muitos casos. Depois a outra biografia dele, que são crônicas do que se passava. Ela pode, pelo índice, escolher qual é o que mais diz respeito a ela. E ela vai lendo sobre Padre Pio e esquece desta depressão. E uma pessoa diz que tem muita depressão e ela quer saber quais são as causas disto. E como ela faz o caminho e há muito tempo que se sente deprimida, ela quer saber se isto é reversível ou se ela tem que sempre conviver com isto. Não, isto pode sim ser reversível. Basta que você indague para o seu interior qual é a verdadeira vontade do seu interno, para você seguir. Porque muitas vezes nós temos uma vida limpa, temos uma vida honesta, não fazemos mal para ninguém e achamos que está tudo bem. Mas isto é uma coisa básica e todo mundo devia ser assim. Uma coisa é nós termos uma vida correta. Isto basicamente é óbvio. Mas outra coisa é nós estarmos ou não fazendo uma vontade interna. Porque uma vida honesta, uma vida simples, uma vida correta, isso pode ser também uma acomodação. Uma forma de você não se ocupar, de você não evoluir, de você não fazer esforço. Então, pode sim vir uma depressão em quem tem uma vida muito honesta. Porque o eu interno, a parte interna, estaria necessitando de mais. Estaria necessitando de mais ação no bom sentido. Meu filho, segundo os médicos, tem depressão, diz uma pessoa, há mais ou menos 10 anos e toma remédios fortíssimos, sem resultados. Então, isto é porque as causas estão numa vida anterior. A depressão não começou nesta vida. Se ele está em tratamento há 10 anos,
Esta causa surgiu numa vida anterior. Então, é uma causa que precisa ser trabalhada com um pouco mais de lentidão, não é? Porque é uma causa muito arraigada. E você, com isso, está desenvolvendo a paciência, está desenvolvendo o seu processo de oração, porque você tem orado por ele, e não deve se desanimar por isso. Você está diante de um caso que é antigo, é um caso antigo. Então você tem que se pôr diante desse caso mais antigo com muito mais fé e muito mais paciência, porque assim você poderá ajudá-lo a dissolver essas questões nesta mesma vida. Ela é do grupo de oração, esta pessoa, do grupo de oração, e no grupo eles rezam com orações de todas as religiões para beneficiar este filho dela. E ela está perguntando se isso está bem assim. Então, vocês continuem orando sem cobrar as orações. Continue orando sem criar expectativas. Vocês oram em oferta. Oram em oferta e deixem que a oração vá agindo. Vocês orem diante da eternidade e não se preocupem com o passar do tempo. Isto é muito importante em casos assim, em casos longos. Se devem esclarecer a pessoa por que ela está deprimida? Bom, tem sempre uma forma de você dizer a verdade para a pessoa. Tem que encontrar a forma de dizer isto para ela. Se ela não pode ouvir isto, você vai preparando ela para ouvir. Mas é bom que ela saiba o que se passa com ela. Então você tem que encontrar a forma de dizer isto. Não quer dizer que você vai dizer de imediato. Você vai encontrar a forma. Se ela tiver que saber conscientemente. Agora, muitas coisas se resolvem inconscientemente. Às vezes você pode ter uma tal compreensão do processo da pessoa que essa sua compreensão irradia para ela e ela começa a ter compreensão também, sem você ter falado nada. Precisa estar atento nessas coisas, que não tem uma forma não para fazer. Então o arrependimento, a depressão, o ressentimento para consigo próprio, que isto é muito comum nas pessoas conscientes, ficarem ressentidas consigo, ficarem descontentes consigo. Isto é uma desculpa da parte inerte da matéria para você não caminhar. Porque nós somos compostos de inércia também. A inércia começa a apresentar para você todos os seus defeitos e com isso ela predomina. E com isto você não fica dinâmico como deveria ser se contatar uma outra parte do seu ser, que não é a inércia. Então a inércia nos ilude muito. A inércia nos atrasa muito porque fica mostrando para nós o passado, fica mostrando para nós o que aconteceu ontem, o que aconteceu anteontem. A inércia fica mostrando o que aconteceu há meia hora atrás, compreende? Mesma coisa que vocês estivessem aqui agora pensando no caminhão que atrasou. Percebe o que é a inércia? É você pensar naquilo. Porque você não está mais no caminhão. Agora está num outro transporte. Você já está num outro transporte. Você já está no impulso de um outro veículo, não do caminhão. Nesse momento você está no impulso de um outro veículo, de um veículo interno seu. E você interrompe a marcha desse veículo que já está andando agora, se lembrando do caminhão. Compreende? Assim a gente vai fazendo na vida. E isto realmente não é compatível nem com a energia de hoje, nem com o signo astrológico desta era, nem com a atual fase do planeta Terra, nem com os centros planetários que já estão atuando sobre a humanidade. Isto de ficar olhando para trás, de ficar recordando, de ficar inerte, isto é totalmente desatualizado. Então,
Se isto é uma situação que perdura, se nós insistimos numa situação como esta, o que acontece é que vamos ficando com os corpos abalados, com o corpo mental cansado, com o corpo emocional envolvido com todo esse material espúrio e o corpo físico doente. O corpo físico não totalmente ativo e não totalmente organizado. Veja que isto é um assunto na consciência. Isto não é um assunto só no mental, só no emocional ou só no físico. É na consciência que nós temos que tomar uma decisão. É na consciência, é no plano da consciência que nós temos que fazer uma definitiva opção. Porque aí esta opção feita na consciência é isto que vai mover, é isto que vai transformar os corpos. É isto que vai transformar o mental, é isso que vai regenerar o emocional, é isso que vai curar o corpo físico, se for o caso. Se o ser interior ainda estiver interessado nesses corpos, ou se ele já está visando outros corpos, novos corpos. Então, esse trabalho é na consciência. Isto é na consciência que tem que acontecer. E sendo um passo, ou uma escolha, ou uma atitude que nós temos que tomar é na consciência, não existe nada neste mundo que nos impeça de fazer isto. Porque se fosse uma atitude física, aí você ia depender do seu estado de saúde, você ia depender de tantas circunstâncias, até de um ambiente físico, para tomar certas atitudes com o seu corpo. Mas não é aí que você tem que trabalhar. Isto vai ser trabalhado e vai ser transformado por reflexo, dependendo do que você fez na sua consciência. Então, na sua consciência, você vai dizer, minha opção é esta. E claro que você vai se ligar com o que está acima da sua consciência e não abaixo. Porque abaixo da sua consciência você só vai encontrar um mecanismo viciado. Abaixo da sua consciência você vai encontrar formas, pensamentos, preconceitos, ideias típicas desta humanidade. Você vai encontrar todos os meios de comunicação levando você para aquilo que você não quer ir. Você vai encontrar uma educação doente, você vai encontrar uma falsa educação. Se você olhar para baixo da tua consciência, se você olhar para baixo, você só vai encontrar trabalho por fazer. Então, com a sua consciência, fazendo as suas opções, você tem que olhar para cima. Você tem que olhar para o alto, porque nos níveis além da tua consciência, nos níveis que estão em planos mais elevados, ali é que está o que você está buscando. E que tanto pode ser para você se conectar com planos superiores, ou pode ser que aquilo te dê a forma, o estímulo, a energia e a luz para você trabalhar esses planos inferiores, esses planos aonde os problemas estão todos para ser resolvidos, porque a matéria está toda para ser purificada, a matéria está toda para ser reorganizada. Então nós temos que fazer a nossa opção em consciência. Isso não tem nada a ver com o nosso karma, não tem nada a ver com a nossa família, não tem nada a ver com a nossa condição social, com o nosso estado de saúde. A sua consciência está num plano de liberdade, a sua consciência é livre para tomar a opção que naquele momento ela for capaz de tomar. Então, ali é que você tem que fazer a sua opção, ali é que você tem que trabalhar, ali é que você tem que tomar as suas decisões. E tomada esta decisão, você vai pedir ajuda para o alto. E esta ajuda vem, porque todas estas forças do alto respondem a qualquer abertura. Por menor que seja a abertura, elas respondem e por ali elas passam. E já é uma ajuda para o mental, para o emocional, para o etérico físico. Isto tudo é já uma grande ajuda, uma grande transformação
para aquilo que tem que ser transformado. E realmente está tudo para ser transformado. Nada está nesta manifestação, nesta evolução, nada está aí para ser confirmado. Tudo está aí para ser mudado, tudo está aí para ser transformado.